Capítulo 4, segundo Crônicas, subtítulo: O altar e o tanque de fundição. Além disso, fez um altar de bronze de 20 côvados de comprimento, 20 de largura e 10 de altura. Fez também o tanque de fundição. Este era redondo e media 10 côvados, de uma borda à outra. Tinha 5 côvados de altura e 30 de circunferência. Abaixo da borda e ao redor dela estavam figuras de bois, 10 em cada côvado. Os bois estavam em 2 fileiras e foram fundidos juntamente com o tanque. O tanque era sustentado por 12 bois, 3 voltados para o norte, 3 para o oeste, 3 para o sul e 3 para o leste. O tanque estava fixado sobre os bois, cujas ancas estavam todas voltadas para dentro. Tinha 4 dedos de espessura, e a sua borda foi feita como a borda de um copo, como a flor de um lírio, e cabiam nele mais de 3.000 batos. Fez também 10 pias, e pôs 5 à direita e 5 à esquerda, para lavar o que pertencia ao sacrifício. Porém, o tanque era usado para os sacerdotes se lavarem. Fez 10 candelabros de ouro, segundo o que havia sido ordenado a respeito deles, e os colocou no templo, 5 à direita e 5 à esquerda. Também fez 10 mesas, e as colocou no templo, 5 à direita e 5 à esquerda. E fez ainda 100 bacias de ouro. Fez também o pátio dos sacerdotes, e o pátio grande, e as respectivas portas revestidas de bronze, e pôs o tanque no lado direito do templo, no lado sudeste. Irão fez também as caldeiras, as pás e as bacias. Assim, Irão completou a obra que fazia para o rei Salomão no templo de Deus. As 2 colunas, os globos e os 2 capitéis no alto das colunas, as 2 redes para cobrir os 2 globos dos capitéis no alto das colunas, e as 400 romãs para as 2 redes, 2 fileiras de romãs para cada rede, para cobrirem os 2 globos dos capitéis de cima das colunas. Também fez as bases e as pias sobre as bases, o tanque e os 12 bois debaixo dele, as caldeiras, as pás, os garfos e todos os utensílios. Hurão-Abi fez tudo de bronze, luzente para o rei Salomão, para o templo do Senhor. O rei os fundiu na planície do Jordão, na terra argilosa, entre Sucote e Zeredá. Salomão ordenou que fossem feitos todos esses utensílios em grande quantidade, de modo que não se podia saber o peso do bronze. Assim Salomão fez todos os utensílios para o templo de Deus: o altar de ouro, as mesas para os pães consagrados, os candelabros de ouro puro com as suas lâmpadas para queimarem no santuário interior, conforme o que foi ordenado, as flores, as lâmpadas e as tenazes de ouro puríssimo, como também os apagadores, as bacias, as colheres e os braseiros de ouro puro. No caso da entrada do templo, tanto as portas internas do lugar santíssimo como as portas do salão maior do templo eram de ouro. Capítulo 5, segundo Crônicas. Assim se completou toda a obra que Salomão fez para o templo do Senhor. Então Salomão trouxe as coisas que seu pai Davi tinha consagrado, isto é, a prata, o ouro e todos os utensílios, e os pôs nos depósitos do templo de Deus. Subtítulo: A arca é levada para o templo. Então Salomão reuniu os anciãos de Israel, todos os líderes das tribos e os chefes das famílias dos israelitas em Jerusalém, para trazerem a arca da aliança do Senhor da cidade de Davi, que é Sião. Todos os homens de Israel se reuniram com o rei na festa, no 7º mês. Depois que todos os anciãos de Israel chegaram, os levitas carregaram a arca e trouxeram a arca, a tenda da revelação e todos os utensílios sagrados que estavam na tenda.
Os sacerdotes levitas levaram tudo. Então o rei Salomão e toda a comunidade de Israel, que se havia reunido a ele diante da arca, sacrificavam ovelhas e bois. Eram tantos que nem se podia contá-los. Assim, os sacerdotes trouxeram a arca da aliança do Senhor para o seu lugar, no santuário interior do templo, no lugar santíssimo, debaixo das asas dos querubins. Os querubins estendiam as asas sobre o lugar da arca, cobrindo a arca e suas varas. As varas eram tão compridas que suas pontas eram vistas no santuário interior, mas não eram vistas de fora. E a arca permanece ali até o dia de hoje. Na arca não havia coisa alguma, senão as duas tábuas que Moisés tinha posto ali, em Horebe, quando o Senhor fez uma aliança com os israelitas ao saírem do Egito. Quando os sacerdotes saíram do lugar santo, todos os sacerdotes que se achavam presentes tinham se santificado, sem observarem a ordem dos seus grupos. Os levitas cantores, todos eles, isto é, Asaf, Emã, Jedutum e seus filhos e parentes, vestidos de linho fino, com símbolos, alaúdes e harpas, também estavam em pé ao lado oriental do altar, e juntamente com eles 120 sacerdotes, que tocavam as trombetas. Quando tocaram as trombetas em uníssono e cantaram para serem ouvidos, louvando o Senhor e dando-lhe graças, e quando levantaram a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos de música, e louvaram o Senhor cantando, porque Ele é bom, porque o seu amor dura para sempre. Então uma nuvem encheu o templo do Senhor, de modo que os sacerdotes não conseguiam permanecer em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu o templo de Deus. Capítulo 6, segundo Crônicas, subtítulo: Salomão abençoa o povo e dá graças ao Senhor. Então Salomão disse: O Senhor disse que habitaria na escuridão. Eu te edifiquei um templo para morada, um lugar para tua eterna habitação. Então o rei virou o rosto e abençoou toda a comunidade de Israel. E toda a comunidade ficou em pé. E Salomão disse: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que cumpriu pelas suas mãos o que falou por sua boca a meu pai Davi, dizendo: Desde o dia em que tirei o meu povo da terra do Egito, não escolhi cidade alguma, de todas as tribos de Israel, para nela edificar um templo para o meu nome, nem escolhi homem algum para ser líder do meu povo Israel, mas escolhi Jerusalém, para que o meu nome permanecesse ali, e escolhi Davi para governar sobre o meu povo Israel. Meu pai Davi tinha no coração o propósito de edificar um templo ao nome do Senhor, Deus de Israel. Mas o Senhor disse a meu pai Davi: Fizeste bem em colocar no teu coração o propósito de construir um templo ao meu nome. Entretanto, tu não edificarás um templo, mas teu filho, que procederá de ti, edificará um templo ao meu nome. Assim o Senhor cumpriu o que havia prometido, porque eu me levantei em lugar de meu pai Davi, e me assentei no trono de Israel, como o Senhor havia prometido, e edifiquei um templo ao nome do Senhor, Deus de Israel, e coloquei nele a arca, onde está a aliança que o Senhor fez com os israelitas. Subtítulo: A oração de consagração do templo. Depois, Salomão pôs-se diante do altar do Senhor, em frente de toda a comunidade de Israel, e estendeu as mãos. Pois Salomão tinha feito uma plataforma de bronze, de 5 côvados de comprimento, 5 de largura e 3 de altura, a qual tinha posto no meio do pátio. Ele subiu na plataforma e ficou de joelhos diante de toda a comunidade de Israel e, estendendo as mãos para o céu, disse: Ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus semelhante a ti, nem no céu nem na terra, que guardas a aliança e a bondade para com os teus servos que andam diante de ti de todo o coração, que cumpriste o que prometeste ao teu servo Davi, meu pai. Sim, a tua mão cumpriu o que tua boca declarou, como se vê neste dia.
Senhor, Deus de Israel, cumpre agora o que prometeste ao teu servo Davi, meu pai. Nunca te faltará diante de mim sucessor que se assente no trono de Israel, contanto que teus sucessores guardem o seu caminho para andarem na minha lei, como tu andaste diante de mim. Ó Senhor, Deus de Israel, cumpra-se agora também a tua palavra, que prometeste ao teu servo Davi. Mas, na verdade, habitaria Deus com os homens na terra? Nem os céus e os céus dos céus podem conter-te, muito menos este templo que edifiquei. Porém, atende à oração e à súplica do teu servo, para ouvires o clamor e a oração que teu servo faz diante de ti. Ó Senhor, meu Deus, que teus olhos estejam atentos dia e noite para este templo, para este lugar onde disseste que porias o teu nome, para ouvires a oração que teu servo fizer voltado para este lugar. Ouve as súplicas do teu servo e do teu povo Israel, quando orarem voltados para este lugar. Sim, ouve dos céus, o lugar da tua habitação, e perdoa. Se alguém pecar contra seu próximo e lhe for exigido que jure, e ele vier jurar diante do teu altar, neste templo, ouve então do céu, age e julga os teus servos. Condena o culpado, fazendo recair o seu procedimento sobre a sua cabeça, e inocenta o justo, retribuindo-lhe segundo a sua justiça. Quando o teu povo, Israel, for derrotado diante do inimigo, por ter pecado contra ti, e eles voltarem para ti, e confessarem o teu nome, e orarem e fizerem súplicas a ti neste templo, ouve então do céu, e perdoa os pecados do teu povo Israel, e torna a trazê-lo à terra que deste a seus pais. Quando o céu se fechar e não houver chuva por causa do pecado contra ti, e eles orarem voltados para este lugar, e confessarem o teu nome, e se converterem dos seus pecados quando tu os afligires, ouve então do céu e perdoa o pecado dos teus servos e do teu povo, Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que devem andar, e envia chuva sobre a sua terra, que deste ao teu povo por herança. Se houver fome ou praga na terra, se houver seca ou ferrugem, gafanhotos ou lagarta, se o seu inimigo os cercar nas suas cidades, seja qual for a praga ou doença que houver, toda oração e toda súplica que qualquer indivíduo ou todo o teu povo Israel fizer, conhecendo cada um a sua praga e a sua dor, e estendendo as suas mãos para este templo, ouve então do céu, lugar da tua habitação, perdoa, retribuindo a cada um conforme todo o seu procedimento, segundo vides no coração. Só tu conheces o coração dos filhos dos homens. Então eles te temerão e andarão nos teus caminhos todos os dias que viverem na terra, que deste a nossos pais. Também, quando o estrangeiro, que não pertence ao teu povo Israel, vier de terras remotas por amor do teu grande nome, da tua mão poderosa e do teu braço estendido, sim, quando vier e orar neste templo, ouve do céu, lugar da tua habitação, e faze conforme tudo o que o estrangeiro clamar a ti, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome e te temam, como o teu povo Israel, e saibam que este templo que edifiquei é chamado pelo teu nome. Quando o teu povo sair à guerra contra os teus inimigos, seja qual for o caminho pelo qual o enviares, e orar a ti voltado para esta cidade que escolheste, e para o templo que edifiquei ao teu nome, ouve então do céu a sua oração e a sua súplica, e defende a sua causa. Quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles, e os entregares ao inimigo, de modo que os levem em cativeiro para alguma terra longínqua ou próxima, se caírem em si na terra para onde forem levados em cativeiro, e se converterem e te suplicarem na terra do seu cativeiro, dizendo: pecamos, nos desviamos e agimos com maldade. Se voltarem a ti de todo o coração e de toda a alma na terra do seu cativeiro,
a que os tenham levado cativos e orarem voltados para a sua terra, que deste a seus pais, para a cidade que escolheste e para o templo que edifiquei ao teu nome, ouve então do céu, lugar da tua habitação, a sua oração e as suas súplicas. Defende a sua causa e perdoa o teu povo que tiver pecado contra ti. Ó meu Deus, estejam agora os teus olhos abertos e os teus ouvidos atentos à oração que se fizer neste lugar. Senhor Deus, levanta-te agora e vem para o lugar do teu repouso, tu e a arca da tua fortaleza. Que os teus sacerdotes sejam vestidos de salvação, e os teus santos se alegrem na tua bondade. Ó Senhor Deus, não rejeites teu ungido. Lembra-te das tuas misericórdias para com teu servo Davi.